Bom, vamos falar sobre raiz quadrada. Dizemos que a raiz quadrada de um número x, essa letrinha representa um número qualquer. É um número y se somente se o quadrado desse y for x. Por aqui você já pode observar que, em se tratando de números reais, o quadrado de um número real nunca dá negativo. Então esse x aqui ele não será um número negativo, né? Nós precisamos de um símbolo para representar isso. Que símbolo que eu vou utilizar? Na verdade eu utilizo esse símbolo aqui para representar a raiz quadrada positiva. Então se eu escrevo assim, raiz quadrada de 4, eu estou falando de um número positivo que elevado ao quadrado dá 4. Então a gente pode escrever assim, a raiz quadrada de 4 é um número que eu não sei quem que é. Aqui tem um 2 oculto, que a gente não vê, mas que ele está lá. E o que tem que acontecer com a raiz quadrada de 4? Eu preciso de encontrar um número que elevado a esse 2 aqui, me dará como resposta esse 4 que está aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer que esse número que eu procuro, se é elevado ao quadrado, ou seja, se ele é multiplicado por ele mesmo, elevado ao quadrado, tem que dar 4. Aqui não é difícil você perceber que o número que é elevado ao quadrado dá 4 é o 2. Então aqui eu vou colocar que o quadradinho é 2. Alguém poderia dizer assim, mas o menos 2 também é elevado ao quadrado dá 4. Então o menos 2 é a raiz quadrada de 4? Sim, ele é a raiz negativa de 4. Só que quando eu for representar a raiz negativa, eu vou representar ela assim, menos raiz quadrada de 4. Aqui sim será um número negativo, será menos 2. Esse símbolo ele é utilizado para representar raiz positiva. Eu creio que, tratando-se de quadrados perfeitos até 100, ninguém tem problema para encontrar esses números, né? Se colocarmos assim, a raiz quadrada de 81, a maioria das pessoas sabe dizer quem que é a raiz quadrada de 81. Mas aqui vamos desenvolver a ideia. A raiz quadrada de 81 é um certo número que eu não sei quem que é. Aqui tem um 2 oculto, vamos colocar ele visível. E o que deve acontecer com esse número aqui é que quando eu pegar ele e elevar ao quadrado, a resposta deve ser quem está ali dentro. Então eu posso escrever aqui simplesmente assim, que esse número que eu procuro, quando eu elevar ele ao quadrado, ele tem que me dar como resultado 81. Então você procura que número que é elevado ao quadrado dá 81. Não é difícil de você perceber que esse número que você procura é o 9. Então esse quadradinho aqui é o 9. A mesma observação de antes. Mas tem o menos 9, que é elevado ao quadrado dá 81. Só que esse símbolo aqui ele é utilizado para a raiz positiva. Então a resposta é 9. Nesse caso aqui, então, nós escrevemos assim, que a raiz quadrada de 81 me dá como resposta 9. Por quê? Porque se eu pegar 9 e elevar ao quadrado, dá 81. Esse de cima aqui também nós escrevemos assim, que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado, 2 que está oculto aqui, dá como resposta 4. Quando você sai desses quadrados de 0 a 100, aí já é mais natural você não se lembrar, que número que vai ter essa característica. Por exemplo, se eu colocar aqui assim, raiz quadrada de 225, então eu procuro um número que é elevado ao quadrado de 225. Eu costumo dizer que você não tem como achar o que você não sabe o que procura. Você não tem como achar algo que você não está procurando. Então a raiz quadrada de 225, você tem que saber o que você está procurando para você tentar de um jeito ou de outro. Então aqui é um certo número, vamos colocar aqui o 2 visível. O que deve acontecer com esse número é que esse número que eu vou colocar aqui no lugar do quadradinho, quando elevar ao quadrado, tem que dar 225. Então veja, você pode anotar aqui, olha, o número que eu procuro, se elevar ao quadrado, tem que dar 225.
Na ausência de um procedimento para encontrar esse número, você pode fazer por tentativa. Vamos descer um pouquinho aqui. Você pode fazer por tentativa. Bom, vamos imaginar então que esse número fosse o 13. 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13. Aí você efetua a multiplicação. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 1 ali dá 1. Então ficou assim. Agora quando você adicionar aqui, dá 9, 3 com mais 3 dá 6, 1. E é pouco, né? Olha, o 13 elevado ao quadrado dá 169. O número que eu busco, quando elevado ao quadrado, tem que dar 225. Então a gente pode tentar um número maior aqui. Vamos tentar, por exemplo, 15. 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 multiplicado por 15. Então, se você multiplicar 15 por 15, vamos ver aqui, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 1, 5 com 2 que foi, dá 7, 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. Então, quando você adicionar aqui agora 5 com mais 0 dá 5, 7 com mais 5 dá 12, vai 1, 1 com mais 1 dá 2. Pronto, acabei de encontrar o número. 225 é o quadrado de 15. Então a pergunta aqui era, quem que é elevado ao quadrado dá 225? Então eu acabei de descobrir que esse alguém é o 15. Então nesse caso aqui a gente diz o seguinte, que a raiz quadrada de 225 é 15. É 15. Por quê? Se alguém te perguntar por que a raiz é 15, aí você pode explicar. Porque 15 é elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 15 vezes 15, dá como resposta 225. Ok? Vamos aqui ao último exemplo. Suponha que tenhamos que encontrar aqui a raiz quadrada de 1024. Tudo bem, várias pessoas sabem quanto que dá a raiz quadrada de 1024. Mas vamos imaginar que você não soubesse. Qual é o procedimento para você encontrar, usando essa ideia que nós estamos colocando aqui, de você ir tentando, né, até chegar lá. Note que eu estou colocando aqui apenas os números quadrados perfeitos. Esses números que têm a raiz quadrada exata são chamados de quadrados perfeitos. Os outros tipos de número nós vamos conversar em outro vídeo. Então aqui você deve procurar chegar perto do 1024. Dá um chute inicial. Por exemplo, 30 ao quadrado, dá para fazer até de cabeça, né? Mas vamos colocar aqui, o que é 30 ao quadrado? 30 ao quadrado é 30 multiplicado por 30. Se você multiplicar aqui, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. Se você adicionar aqui agora, 0, 0, 9. Olha, tinha que dar 1024 e eu encontrei 900. Então 30 parece que é pouco, né? Vamos tentar então aqui agora o 33, por exemplo. Vamos ver quanto é que dá 33 ao quadrado. 33 ao quadrado é a mesma coisa que 33 vezes 33. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Agora esse aqui com esse 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Adiciona aqui, né? 9. 9 com mais 9 dá 18. Vai 1. 9 com mais 1 dá 10. 1089, lá é 1024. E passou. Então vamos tentar o 32. 32 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 32 multiplicado por 32. Vamos ver aqui, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 aqui dá 9. Vamos adicionar 4, 6 com mais 6 dá 12, vai 1, 9 com mais 1 dá 10. Olha, acabei de encontrar, deu 1024, como eu queria. Então, raiz quadrada de 24, presta atenção, olha só, é um número. Esse número, vamos colocar esse doisinho aqui visível, esse número aqui, quando elevado ao expoente 2, tem que dar como resultado 1024. Então, esse número que você está procurando é um número que elevado ao quadrado dará 1024. Então você procura que número que é elevado ao quadrado dá 1024.
Em nossas tentativas aqui, nós encontramos que o 32 elevado ao quadrado dá 1024. Então, resposta, o número que eu procuro aqui, então, é o 32. É o 32. Então, nós escrevemos assim, que a raiz quadrada de 1024, ela é o número 32. Por quê? Se alguém te perguntar, por que isso aqui é desse jeito? Aí você vai escrever, porque se você pegar aqui o 32 e elevar ao quadrado, 32 elevar ao quadrado, é a mesma coisa que pegar o 32 e multiplicar pelo 32. Só que nós já vimos que 32 vezes 32 dá 1024. Então dá 1024. É por isso que a raiz quadrada de 1024 dá 32. Ok? Bom, no outro vídeo nós vamos discutir o que fazer quando envolver um número decimal aqui e posteriormente o que fazer quando você estiver diante de um número que não é quadrado perfeito. Tchau.